Bom, primeiramente, boa noite, professor, boa noite, acadêmicos. A gente vai falar um pouco, nós somos o grupo um. Nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3 do livro da Denise, que trata sobre a questão do grupo na organização. Nossa equipe é composta por mim, Thomas, Arthur, Guilherme, João Fonseca, Luan e Raul. O conteúdo escrito pela parte da Denise, no capítulo 3 busca explicar, através dos conceitos da psicologia organizacional, dois vieses de estudo, buscando entender, basicamente, assim como o título diz, como funciona a mente do colaborador dentro de uma organização, sendo que ele está fazendo parte de um grupo de indivíduos e não mais somente ele propriamente dito, né? A finalidade desse capítulo é mais ou menos explicar o conceito de liderança, como ele atua com essa questão da liderança, se ele já nasce com, se ele adquire ao longo do tempo, se ele pratica, como ele organiza, né, para poder gerir um grupo dentro de uma organização. Identificando como caracteriza o perfil de uma pessoa que contém essa determinada característica e quais aspectos ela deve ter ou ela deve cumprir para buscar resolver problemas, gerenciar um determinado número de pessoas ou até mesmo melhorar os processos organizacionais de determinada empresa, né? Sendo assim, a gente utiliza nesse capítulo, ela utiliza, né, nesse capítulo, diversos embasamentos teóricos, principalmente áreas do campo da administração, que a gente particularmente estudou lá no primeiro período com a professora Juni, né, que auxiliam o leitor para poder entender como funciona essa questão da liderança dentro de uma organização, né? Além disso, a gente vai tratar um pouco sobre dois tipos de teoria, que é a teoria do traço e do estilo de liderança, que o Raul e o Arthur que vão falar, que são mais ou menos características, como caracteriza uma pessoa com essa característica de liderança, quais as qualidades que ela tem, quais as defesas, os relacionamentos com as outras pessoas, eles vão saber falar melhor que eu. Ou seja, em suma, esse capítulo 3 vai desenvolver um estudo acerca dos grupos de liderança dentro das organizações, explicando detalhadamente sobre seus comportamentos, seus perfis, suas teorias que levaram a adquirir essa característica, ou seja, por final, entender o processo de socialização que envolve esse tema. Assim como diz a introdução ali no nosso slide, fala sobre um pouco como o funcionamento do colaborador, o próprio conceito, como identificar pessoas com esse perfil e o embasamento teórico. Agora eu vou passar minha palavra para poder falar um pouco mais sobre essas teorias. Falando de maneira geral, as pessoas têm admiração a líderes quando eles são honestos, têm uma competência no que faz, olham para o futuro procurando coisas melhores e, além disso, são pessoas que inspiram as outras. E para melhor entender o que significa cada característica, podemos descrevê-las. A categoria da honestidade é a categoria com que a população mais se identifica em um líder. Para certificar-se de que um líder é honesto, é observado a sua forma de agir. A competência é a segunda característica mais observada. Um líder deve demonstrar que tem plena ciência do que está fazendo. A visão de futuro. Os seguidores buscam um líder que olhe sempre para o futuro da organização. E a inspiração. Os seguidores buscam por pessoas que lhes passem energias boas e positivas. Pode passar, por favor. A soma das quatro características citadas resulta na credibilidade. Como é exposto no slide, é uma característica fundamental para que os colaboradores de uma organização tenham um rendimento positivo. Ou seja, para sermos líderes, precisamos ter credibilidade. A credibilidade de uma organização, pode deixar lá, a credibilidade de uma organização é fundamental para a coesão e o desempenho positivo dos trabalhadores. O comportamento do administrador e sua equipe é fator determinante na construção da credibilidade. Pode passar. Podemos afirmar que a liderança é a capacidade de um grupo, a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. E a origem da influência pode ser formal ou surgir naturalmente do interior de algum grupo. Com base nisso, podemos indagar: um administrador é um líder? Um administrador é um cargo reconhecido, no entanto, nem todos eles são líderes. O fato do administrador ter uma posição que lhe assegura algum poder
não lhe confere automaticamente um lugar de líder. Ele só se tornará um líder se tiver a capacidade de influenciar pessoas fora da estrutura formal da organização. Tal influência, ela pode surgir de diversas formas. E essas formas são abordadas por cientistas que pesquisaram e construíram algumas teorias. No caso, eu vou falar um pouco sobre as teorias e elas são divididas em duas teorias, a quais são a teoria do traço e a teoria dos X de liderança. Ou seja, a primeira ela vem falar um pouco, que é a que eu vou aprofundar um pouco mais, que os líderes possuem características de personalidade que os auxiliam em seu papel. Peço perdão, porque a gente errou na hora do slide de personalidade. Já a teoria dos X de liderança, com o tempo, é possível aprender a exercer o papel de líder. Ou seja, nessa primeira teoria do traço, ela parte do princípio que os líderes já nascem com algumas características de personalidade que vão auxiliar eles para que eles consigam exercer esse papel. Ou seja, essa influência toda que ele vai exercer sobre o grupo que ele está atuando, ela vem tanto de suas características físicas, que vai ser da aparência, estatura, sua força física, que demonstra também um pouco de respeito, como também dentro das suas habilidades intelectuais, que vem a sua inteligência acima da média, ou seja, ela conhecer um pouco mais sobre o assunto que ela vai lidar, do grupo que ela vai estar lidando, conhecimento dentro da área que ela vai atuar, habilidade também de compreensão e também de passar todas as respostas e funções que seu grupo ele tem que atuar, porque não adianta somente ele ter esse conhecimento, mas não conseguir repassar isso para o seu grupo, não ter uma comunicação muito boa com ele. E também os aspectos da sua personalidade, que vem moderação, ele tem que ter uma autoconfiança no que ele está fazendo, um ajustamento pessoal, ou seja, uma sensibilidade boa naquilo que ele está atuando, ele tem que sentir o que ele está fazendo. E quando eu falo na questão dele sentir o que ele está fazendo, tipo, ele ter aquele senso de o que está sendo certo e o que está sendo errado. Com isso, o Robbins ele faz no seu livro de comportamento organizacional, que ele escreveu em 2004, ele diz que todos esses esforços de pesquisa para explorar os traços resultaram em várias teses que ele conseguiu separar certinho o que diz, o que um bom líder precisa ter para conseguir atuar dentro de organizações. E a conclusão que ele chegou com isso, com todo o estudo que ele fez, é que alguns traços conseguem aumentar sim a probabilidade de conseguir esse sucesso como líder, mas nenhum dos traços vai garantir o sucesso. Ele ajuda, mas não garante. Com isso eu passo a palavra para Raul, que ele vai falar um pouco sobre o estilo de liderança. Olá a todos. Em contraponto à teoria do traço, também existe a teoria dos estilos de liderança, que, enquanto a teoria do traço acredita que existem certos traços de personalidade, físicos, intelectuais que auxiliam uma pessoa a ser líder, a teoria dos estilos de liderança afirma que, com o tempo, é possível que uma pessoa possa aprender a exercer o papel de ser líder. Foi uma teoria que surgiu em meados dos anos de 1920 e se originou devido ao movimento humanista na gestão, que valoriza mais a interação cooperativa entre os colaboradores. Ela veio como oposição à teoria clássica, que afirmava que o líder normalmente era um chefe que mandava e desmandava, por conta que, nessa visão, os colaboradores eram sempre preguiçosos, muito passivos e precisavam de uma pessoa que realmente mandasse eles para exercer seu trabalho e assim gerar uma maior produtividade para a empresa. Também nessa mesma época, nos Estados Unidos, teve uma teoria parecida, que é a teoria das relações humanas, que surgiu em oposição ao Taylorismo. Mas ambas essas teorias têm como mesmo objetivo. O líder, ele ajuda o grupo, a prioridade é o grupo, não apenas a produção, a desenvolver suas tarefas
e, ao mesmo tempo, ele provém uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Daí, por conta dessa diferença de ideias, acabou se criando uma diferença da idealização de um líder. Existem dois tipos de líder agora. Tem tem os líderes autocráticos. Autocracia vem de um governo para si, que é o líder clássico, que acredita que ele deve priorizar a produção, o trabalhador é uma ferramenta para a produção, e ele lidera o que o trabalhador faz. Para ele, como eu já falei, o trabalhador ele é preguiçoso, ele é passivo, precisa de alguém para coordenar. Já um líder democrático, democracia para o povo, ele foca no grupo. Ele quer que o grupo seja bem para que assim ele consiga produzir mais com isso. E na visão dele, os trabalhadores, eles são criativos, eles podem se coordenar sozinhos. Eles só precisam de alguém que guie eles para um certo caminho. Mas também não existe necessariamente um líder que está nos dois extremos. A maioria dos líderes está mais ou menos no meio da linha entre esses dois. Só que existem muitas vantagens em se aproximar do líder democrático, por conta que, como já foi dito anteriormente, é possível ganhar uma maior relação de confiança com os colaboradores. Mas para isso também é necessário apresentar o perfil de um líder que gera confiança. Ser verdadeiro, honesto, ter credibilidade, entre outros fatores. Agora, com isso, eu passo a palavra para nosso amigo João. Olá a todos, eu vou falar um pouco sobre o processo de socialização e como a liderança ela tem um impacto muito grande nisso, né? Então, para começar, eu vou colocar alguns conceitos que o próprio livro nos traz, né? Que o próprio capítulo nos traz. Que o primeiro é o que é socialização. Então, socialização é o processo pelo qual uma pessoa aprende valores, normas e comportamentos exigidos, o que lhe permitirá participar como membro de uma organização, e esse processo é contínuo durante toda a carreira do indivíduo na organização. Pode passar, por favor? Além desse conceito que foi nos dado, a gente tem hoje na sociologia dois tipos de socialização, que é a socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária é um tipo de socialização que ocorre na infância e se desenvolve no meio familiar. Aqui a criança tem um contato com a linguagem e vai compreendendo as relações sociais primárias e os seres sociais que acompanham. Além disso, é nesse estágio que são interiorizadas normas e valores. A família torna-se uma instituição social mais fundamental deste momento. Então, existem vários textos, várias teorias sobre isso, mas pensando que uma criança é como se fosse uma página em branco onde a gente preenche informações, no caso, a socialização primária seria o primeiro contato de uma criança com a sociedade, por exemplo. E normalmente quem faz esse primeiro contato é a família ou quem cuida dessa criança. E é aí que é estipulado as normas, os valores dessa criança, o que é certo, o que é errado, os costumes, a cultura, etc. E isso ela torna-se algo fundamental para a evolução dessa criança. A partir do momento que essa criança cresce e ela tem choques de verdades, né, na vida dela, ela passa a ter uma socialização secundária, que, como está escrito aí, nesse caso o indivíduo já é socializado primariamente e vai interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais desenvolvidas, bem como a sociedade que está inserida. Se por acaso o sujeito social teve uma socialização primária afetada, isso poderá gerar diversos problemas na sua vida social, uma vez que o primeiro momento de socialização é essencial na construção do caráter do indivíduo. Então, vamos supor que uma criança ela vem de um meio católico e aí depois ela vai para o ensino médio dela e ela encontra para um grupo de pessoas umbandistas ou espíritas. E é nesse momento que tem um choque ali de cultura e de realidade, o que para a sociedade é fundamental, é assim que a gente tem evolução, né? Confrontando o que a gente acha que é verdade com outras coisas que a gente consegue crescer na vida.
e que a socialização secundária ela começa logo após a socialização primária. Então, a partir do momento que você tem esse choque de realidade com outros grupos, né, acontece a socialização primária e ela vai até o fim da sua vida. Quando a gente não tem uma socialização primária bem estipulada, a nossa socialização secundária ela pode ser mais difícil. Então, por exemplo, na sua socialização primária, você nunca foi ensinado a como se portar diante de uma pessoa que merece algum respeito, ou se portar de forma mais séria, né? No momento que você chegar para uma entrevista de emprego, ou algo do tipo onde você precisa se portar de forma profissional, você não vai ter parâmetro, ou não vai ter nenhum conhecimento sobre isso, né? Você nunca vivenciou esse tipo de socialização. Então, a socialização primária é muito importante e é depois dela que a gente começa a socialização secundária e dependendo da socialização primária, a nossa socialização secundária vai ser mais fácil. Pode passar, por favor. E eu quis apresentar esses dois conceitos que o livro nos traz também, né? Porque resultados de várias pesquisas demonstram a importância das primeiras experiências organizacionais para o desempenho futuro do trabalho. Então, um indivíduo, quando ele vai entrar em alguma empresa, é estipulado algum contrato, né? Seja CLT, seja MEI, seja PJ, é estipulado algum contrato, onde é estipulado o tempo de trabalho dele, as horas, o quanto ele vai receber, algumas coisas assim, mas existe também um contrato psicológico, entre aspas, que seria o que esse trabalhador espera daquela empresa e o que aquela empresa espera do trabalhador, né, do colaborador. Então é gerado expectativas quanto a isso. E a socialização, ela começa desde esse momento, desde a entrevista, onde é perguntado as coisas para o funcionário, né, ele já vai criando uma ideia na cabeça do que ele vai receber naquela empresa e o que aquela empresa pode fornecer para ele. E o que é muito importante é que a socialização é um processo de mão dupla, né, como está escrito aí. Tanto o socializado como o socializador são transformados durante o processo. O indivíduo responde aos estímulos apresentados pelos outros e com sua resposta ajuda a moldar o ambiente social. Então, como a gente disse, foi muito falado sobre liderança e o papel do líder nesse aspecto, é que esse capítulo fala e aponta estudos que diversas vezes, assim quando um colaborador entra numa empresa, ele está muito mais suscetível ao ambiente que está à volta dele. Então, quando ele entra, ele está vendo como é aquele ambiente de trabalho dele, qual a cultura da empresa, como ele tem que se portar, como são os colaboradores, como são os colegas de trabalho dele, como é o líder que está à frente da empresa. Então ele acaba absorvendo tudo isso, e aí os estudos mostram que esse momento é muito importante, tanto para a produtividade do funcionário, tanto para a cultura da empresa. Então tem uma questão muito interessante, que quando grandes empresas, por exemplo, quando uma grande empresa muda uma gestão, a gente tem, por exemplo, agora o Elon Musk entrando na empresa no Twitter. Quando muda uma gestão, normalmente as pessoas elas tiram a maior parte dos colaboradores, a maior parte dos trabalhadores daquela empresa para colocar novos. Porque quando as pessoas entram numa empresa, elas são muito mais tendenciosas a ver e sentir a cultura organizacional do que quando uma pessoa está muito tempo numa empresa e ela vai absorver outra cultura organizacional diferente. Então, esse momento de socialização ele é extremamente importante e aquelas coisas de RH que muitas vezes passam despercebidas ou como desnecessárias, que são aqueles momentos de quebra de gelo, ou de treinamento, ou de descontração e tal, elas são muito importantes porque é nesse momento que as empresas conseguem passar a cultura organizacional para o funcionário e ao mesmo tempo o funcionário consegue demonstrar a sua satisfação com a empresa ou não. Né? Então, o processo de socialização numa empresa ele é extremamente importante e um líder que sabe mostrar todos esses valores, né, e passar para os colaboradores e socializar com eles de forma correta, né, ele evita muitos problemas futuros também que uma socialização mal feita ou errada pode vir causar. Falar um pouco sobre o grupo na organização. Bom, quando a gente vê a definição de grupo, né, a gente pode pensar, a gente costuma pensar, né, por exemplo, se eu te perguntar o que seria um grupo, a gente poderia pensar, um grupo seria uma família, por exemplo, nossos amigos, um conjunto de, por exemplo, soldados, um batalhão, uma comunidade qualquer, um bairro, por exemplo.
Só que quando a gente coloca essa definição, a gente vai percebendo que isso é um negócio meio abstrato. Por exemplo, o que tem a ver um grupo de soldados e uma escola, por exemplo? Você pensando assim por alto, não tem nada a ver, não. Então, essa definição aí que o próprio livro traz pra gente o termo grupo é aplicado a um conjunto de entidades sociais muito diferentes, tanto quantitativamente como qualitativamente, conforme afirma Spector, 2002. Então, é mais ou menos isso mesmo. O grupo ele pode ser enquadrado de várias formas diferentes, né? E uma coisa para a gente pensar mais ainda seria, por exemplo, os alunos, os alunos de um curso de administração, eles estão assistindo o filme em uma sala para fazer um trabalho escolar. Em uma certa distância, por exemplo, a 100 metros dessa turma, tem um pessoal assistindo um filme num cinema, por exemplo. Podemos chamar esses dois casos de grupos? Então é uma coisa a se pensar aí. Passa para mim, por favor, Raul. Por exemplo, é interessante a gente pensar que os professores de uma escola, eles são um grupo, eles trabalham ali em prol de um objetivo único, né? Que seria o quê? Educar os alunos, né? Formar alunos ali. E os alunos, apesar deles desenvolverem grupos entre eles, né? Para fazer algumas coisas esporádicas, na verdade, eles interagem, né? Eles não interagem, né? Eles conseguem executar suas funções ali de forma individuais, né? Os alunos ali estudam e tal, conseguem, apesar de eles formarem uma coletividade, apenas porque eles compartilham valores e normas, mas não interagem, né? De forma mais definida da interação mesmo. Então, dado esse contexto, é importante definirmos que um grupo é um conjunto de pessoas que compartilham crenças e valores, né? Outra coisa importante é a gente distinguir o grupo de equipe, né? Segundo Moscovici, o grupo é um estágio anterior e talvez mesmo até inferior à equipe, né? A equipe é um grupo que compreende seus objetivos e está engajado em alcançá-los de forma compartilhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opiniões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assumem-se riscos. A equipe é um grupo com funcionalidade qualificada. Então, o que a gente percebe? Que o grupo ele é uma coisa mais abrangente do que uma equipe. Por exemplo, a gente pode definir equipe como a gente monta uma equipe aqui para desenvolver um projeto, por exemplo, depois a equipe é desfeita. Isso, inclusive, dentro do âmbito de uma organização, que na verdade é bastante comum. Só que dentro da organização, além de você fazer algumas organizações, né, você fazer parte de equipes, você também faz parte do grupo, né? O grupo de colaboradores, por exemplo, né? Então aí eu coloquei aí as principais características de um grupo, né? Isso daqui que eu tô falando aqui, isso tem definições aqui, tem características aqui que aborda, que a gente vai identificar o que os outros meninos falaram, o que o João falou, da teoria lá de socialização e tal. Por exemplo, as pessoas percebem-se como membros, então a gente se percebe como membro de um grupo. Os membros do grupo têm necessidades e motivações competentes. Por exemplo, de um grupo de colaboradores de uma empresa, a gente está trabalhando ali para desenvolver a empresa, para a gente crescer a empresa juntos. Tudo bem, dentro da empresa elas têm ambições individuais também, mas tem um objetivo em comum, né, junto. E aí o próximo item tem objetivos comuns, né? As relações entre as pessoas são organizadas. Você pode perceber, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, você tem lá muitos processos bem definidos, uma hierarquia, às vezes mais rígida, às vezes mais flexível. As pessoas são interdependentes. O que acontece? Uma organização, um grupo, ele não funciona de maneira separada. Eu, por exemplo, dentro desse grupo aqui de trabalho que a gente está fazendo, eu não conseguiria fazer isso daqui sozinho. Então, tudo está interligado, né? Interdependente. E interagem entre si, né? O que tá associado também. Para uma pessoa fazer algo, ela tá dentro de uma organização, dentro de um grupo, ela precisa interagir entre si, né? Entre outras partes, né? Pode passar para mim, Raul?
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais. Deixa eu pegar uma. A gente falou um pouquinho sobre o processo de socialização, só retomando o que foi falado aqui, não só por mim. O processo de socialização. Vamos lá, desde o início. As principais teorias de liderança, né? Esse capítulo tratou basicamente sobre isso. A teoria do traço e a teoria dos estilos de liderança, né? Tratamos do conceito de contrato psicológico, né, que foi falado que a gente tem expectativas e cria expectativas em relação à empresa e também a empresa em relação a nós, por exemplo, né? Isso daí consiste nas expectativas e atitudes psicológicas do trabalhador com a organização, né, que foi o que eu disse. O processo de socialização organizacional, que é o processo pelo qual a pessoa aprende valores, normas e comportamentos que lhe permitem participar da vida dentro da organização, foi o que o João falou, né, do processo de socialização. E ainda a gente verificou, que foi o que eu disse, que é o... perdão. Que o grupo é uma união de duas ou mais pessoas que interagem umas com as outras e dividem algumas tarefas visando objetivos interrelacionados, que é entendido por alguns autores como um estágio anterior à equipe, né? Esse objetivo aí interrelacionado é uma coisa anterior à equipe. E em relação ao capítulo total, é importante a gente considerar que esse livro ele é uma introdução ao estudo da psicologia organizacional. Então ele não poderia ter Foi uma coisa, inclusive, que eu entendi bastante, que ele não pretende abarcar todo o conhecimento da área e também nem de forma muito aprofundada sobre tudo. Mas como já deve ter ficado claro também, ficou claro pra gente, que a vida organizacional é complexa demais para ser enquadrada num punhado de regras, teorias ou frases de efeitos que possam automaticamente ser aplicadas a qualquer problema. Então, de forma geral, o livro ele serve para a gente ter um embasamento geral, mas ele não aprofunda muito, mas ele dá um norte e uma ideia bem interessante do como que a psicologia organizacional, dentro desses aspectos de teorias de lideranças, né, o grupo na organização, dentro desses aspectos, como que a gente pode encaminhar para continuar seguindo nesse caminho de estudo, de liderança, da psicologia organizacional, do grupo e tudo mais. Bom, nosso trabalho é isso. Peço que podem deixar aqui os comentários e vamos para seguir mais discussões também dentro dos próprios comentários e na nossa aula presencial também. É isso, muito obrigado a todos e até mais.